aí de ter pelo menos 1000 inscritos, para que a gente possa estar passando também a nossa mensagem, a nossa palavra também no YouTube. Então dá uma chegadinha lá, se você puder nos ajudar, se inscreva, para que a gente possa brevemente estar passando também ao vivo no YouTube. Gostaria de aproveitar esse momento para juntos nós estarmos meditando na palavra do Senhor, o texto que o Senhor colocou no meu coração nesta noite, aonde nós não podemos estar no nosso templo, cultuando, ali em comunhão, mas nós entendemos que a igreja somos nós, você é a sua igreja agora na sua casa, juntamente com a sua família. Então chame agora seus filhos, esposa, esposo, parentes, convide através dos meios que nós temos, WhatsApp, Facebook, para que juntos possamos estar cultuando o nosso Deus. Eu sei que Deus tem uma palavra para o teu coração. Eu tenho certeza absoluta que essa noite é uma noite especial, porque o Senhor preparou essa noite para nós. E eu estava buscando a Deus uma palavra para nós estarmos meditando nesta noite. Eu queria compartilhar com você o texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Queria que você abrisse aí a sua Bíblia e estivesse lendo comigo os versos 36, 37 e 38. Diz assim a palavra do Senhor: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse momento. Momento que nós estamos aqui diante da tua palavra, meditando na tua palavra, porque a tua palavra é o nosso alimento, a tua palavra é a nossa bússola, Senhor. Ela que nos conduz, ela que nos dá a direção. E nós queremos te pedir agora nesse momento, nessa noite, onde nós estamos, Senhor, através desse vínculo de comunicação, ó Deus, meditando na tua palavra, que tu venha falar ao nosso coração, falar a nossa necessidade, Senhor, nesse momento onde o mundo está em crise, mas nós queremos te pedir, ó Deus, que tu venha falar no nosso coração, dai-nos uma palavra, Senhor, da revelação vinda do Senhor para o nosso coração, porque precisamos. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, toma cada um agora que está nos ouvindo, nos vendo através, Senhor, das mídias sociais, que seja o teu nome engrandecido, ó Deus, e que seja o Senhor, Pai, o Deus da nossa nação, e que as pessoas possam se despertar e entender que sem o Senhor nós não somos nada. Oramos agradecidos, te pedimos que tu venha nos usar neste momento como um instrumento em tuas mãos, para a honra e glória do teu nome. Meditando nesse texto, o Senhor me deu um tema para que nós estivéssemos compartilhando nesta noite, e o tema é conselhos para quem quer alcançar as promessas divinas. O que nós podemos aprender com a história de Ana? Essa Ana não é a Ana do Antigo Testamento. Não é a Ana que vivia em conflito com Penina. Essa Ana, a Bíblia nos fala aqui no Novo Testamento que ela era uma profetisa. E a gente, quando passa a meditar nesse texto, a gente vai extrair da vida dessa mulher verdades de valores grandiosos. E eu queria compartilhar com você nessa noite aqui alguns princípios para que a gente possa lembrar sempre. Deus tem uma promessa para o seu povo, Deus tem uma promessa para aqueles que o recebem.
Mas por que que às vezes essas promessas elas demoram tanto a acontecer? Por que que às vezes há uma necessidade de se esperar tanto? E aí eu queria nessa noite te dar alguns conselhos. Na verdade, extrair desta palavra alguns conselhos para o teu coração, para a sua vida. E a primeira coisa que eu queria que você entendesse, quando a gente olha nesse contexto, é que o Senhor vai estar sempre buscando pessoas disponíveis para a sua obra. O verso 37 diz: e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e oração. É tão interessante a gente entender isso. Eu queria que você, nessa noite, entrasse nesse meu raciocínio. Ana, ela tinha um dom, ela tinha um chamado e ela tinha uma vocação. Era uma mulher que, embora já de idade, o texto bíblico nos diz que ela não deixava o templo. Ela adorava noite e dia. E não bastasse a sua adoração, ela era uma mulher de jejum e de oração. Talvez a maior crise, a maior dificuldade de Ana fosse a sua idade, de idade avançada. E se a gente for fazer aqui um paralelo em relação à vida dela, além disso, ela ainda tinha a dificuldade de não ter ao seu lado o companheiro. Ela era viúva. Então ela poderia ter inúmeras desculpas, ela poderia colocar inúmeras dificuldades para não ir ao templo, não ir buscar ao Senhor. Mas apesar de Ana ser uma mulher de idade, ser uma mulher viúva, ser uma mulher que, você vai ver na história, ela não era nenhuma heroína, ela não tinha nenhum papel grande na sociedade, Deus a escolheu. E o que eu quero dizer para você hoje, nesta noite, é exatamente isso. Deus, ele vai escolher as pessoas que estão disponíveis, as pessoas que se colocam à sua disposição. Deus não vai escolher aquele que é o mais preparado. Deus não vai escolher aquele que talvez fale muito bem, aquele que talvez tenha muitos bens, né? Não. Deus vai escolher aqueles que se colocam à sua disposição. E o Senhor tem falado isso hoje, nesta noite. O Senhor está falando isso com você. Deus escolheu você. E o que Ele quer é que você se coloque simplesmente à sua disposição. Deus não vai escolher pessoas que sejam de acordo com as expectativas da sociedade. Não. Deus vai escolher pessoas que sejam segundo o seu coração. Com isso eu aprendo aqui, nesse contexto, que Deus não vai buscar heróis, Deus não vai buscar heroínas, Deus busca gente disponível. Deus, ele tem lugar para os pequenos. Quando a gente olha na Bíblia em todo o seu contexto, a gente vai ver que é tão tremendo isso que parece um paradoxo, ao ponto do próprio Senhor ele dizer que os últimos se tornariam os primeiros. Ao ponto da gente ver que o perdedor recebe mérito. Então a Bíblia ela é repleta de exemplos para nós em relação a isso. Deus é Deus. Deus é que sabe como Ele vai fazer, de que forma Ele vai fazer, de que maneira Ele vai agir. O importante é a gente se colocar à sua disposição. O importante é você abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu estou aqui disponível para fazer a Tua vontade. Hoje nós estamos diante das nossas casas, no âmbito da nossa família. Estou dizendo nem parentela, estou dizendo família. Marido, esposo, esposa, filhos. Fechados dentro das nossas casas. Mas aí talvez eu diga: mas o que eu vou fazer então para Deus? Qual seria a minha disposição em relação à obra de Deus? É estarmos juntos, em unidade, clamando ao Senhor, para que venha o refrigério sobre a nossa nação. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Hoje a gente não pode ir num templo construído por mãos humanas,
mas nós podemos fazer da nossa casa o templo. E independentemente da nossa casa, nós somos o templo do Espírito Santo. Sendo o templo do Espírito Santo, o Senhor está em nós. E o que o Senhor requer de nós então? O Senhor requer de nós adoração. O Senhor requer de nós um coração grato. O Senhor requer de nós, independente das circunstâncias e do momento que nós estamos vivendo, que a gente venha colocar Ele em primeiro lugar. Que a gente venha buscar o seu reino, a sua justiça, e entender que quando a gente faz isso, todas as demais coisas elas nos serão acrescentadas. Deus, ele não mudou, ele continua o mesmo. A palavra dele, lá em Hebreus, diz isso. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então as circunstâncias podem dizer não, as coisas podem parar diante de nós, mas o Deus que nós servimos, querido, ele não para. Ele continua se movendo, ele continua agindo, ele continua fazendo sobrenatural. E é essa palavra que eu quero declarar sobre a tua vida nesta noite. Esse Deus que nós servimos, o Deus do milagre, o Deus do sobrenatural, ele está atuante, ele quer atuar na tua vida, ele quer atuar na vida da tua família, ele quer fazer com que as circunstâncias mudem, ele quer transformar o quadro. Talvez hoje a gente esteja vivendo uma crise mundial, mas você pode estar vivendo de repente uma crise dentro da tua casa. Você pode estar vivendo uma crise no meio da tua família. A gente vive situações hoje onde filhos não falam com pais e pais não falam com filhos. Situações drásticas no meio das famílias brasileiras. Talvez hoje você se encontre nesse cenário. Há um cenário mundial em crise, mas você pode de repente estar vivendo um cenário em crise dentro da tua casa. E a palavra de Deus para você hoje, nesta noite, é Ele pode, Ele quer mudar esse cenário. Basta que a gente venha fazer como essa mulher. Basta que a gente venha viver uma vida de acordo com a palavra do Senhor. Uma vida onde a gente venha dar graças a Deus. Uma vida onde venha glorificar o Senhor. Onde a nossa adoração seja adoração verdadeira. Que o Senhor verdadeiramente venha olhar para nós e venha achar em nós um verdadeiro adorador. Segundo ponto que eu queria compartilhar com você nesse texto é que o processo seletivo de Deus é totalmente o contrário do dos homens. Deus é alguém que não enxerga o mundo como o mundo enxerga as pessoas. Deus nos vê de forma diferente. O mundo ele vai olhar para você e vai querer ver aquilo que é superficial. Já Deus ele vai olhar dentro do seu coração. Deus ele vai olhar no profundo. O mundo ele olha para você, as pessoas olham para você em busca de alguma coisa, de algum retorno. As pessoas olham para você por aquilo que você tem, por aquilo que você possui. Deus olha para você de uma forma muito diferente, porque Ele sonda lá o seu coração. E quando Ele encontra um coração contrito, um coração que se rende diante dEle, querido, Ele faz coisas sobrenaturais a teu favor. Então o processo seletivo de Deus é totalmente o contrário dos homens. Totalmente o contrário. E eu quero desafiar você a resgatar aqueles sonhos que estão no arquivo morto da sua história. Talvez você não tenha mais sonhado. Talvez o que haja agora no teu coração é uma incerteza, uma preocupação. Como é que vai ser? A gente está com estatísticas aí de que talvez essa crise ela vá até julho e agosto desse ano. Onde sabemos que após julho e agosto virá uma nova crise. Uma crise financeira, uma crise do desemprego. Já sabemos que haverá uma crise nos hospitais. Então, o que acontece diante disso tudo? O inimigo então coloca coisas no nosso coração para nos parar. E às vezes paramos até mesmo de sonhar. E eu quero dizer para você hoje, nesta noite, não perca a esperança e não deixe de sonhar. Creia em Deus, porque Deus tem coisas boas para você. Pode tudo dizer que não. Pode você estar olhando hoje as circunstâncias, olhando o teu cenário, olhando a sua volta e não está vendo nenhum tipo de perspectiva boa. Mas Deus tem o melhor, porque tudo está no controle dele. Ele não faz nada por acaso. Tudo que ele faz há um propósito. E aí eu encorajo você a retomar aqueles sonhos que ficaram perdidos no meio do caminho. Encorajo você a retomar os seus sonhos, os seus projetos, aquilo que você projetou para esse ano. Eu encorajo você a retomar esses sonhos,
a retomar esses projetos. Ou seja, as coisas não acabaram, não parou, você não morreu, você está vivo. E Deus tem muito mais para fazer. Então o momento agora é o momento talvez de você parar, refletir, colocar sua vida diante do Senhor. Se não buscava o Senhor como tinha que buscar, passar a buscar. Nós estamos vendo através do WhatsApp, daquilo que os irmãos colocam nas suas postagens, os cultos domésticos sendo retomados, os lares familiares, as pessoas dentro das suas casas se reunindo para louvar a Deus, para adorar ao Senhor. E quantas palavras, quantas mensagens temos recebido de irmãos que têm postado: nós estamos aqui juntos em família e estamos nos derramando em lágrimas, temos sentido a presença do Senhor. Querido, isso não acontecia, não estava acontecendo. Então Deus tem os seus meios para que o homem venha se aproximar dele. E eu tenho visto o quanto isso tem acontecido. A gente vai pegar hoje, nesse momento que nós estamos aqui ao vivo, estou passando essa mensagem para você, mas há multidões inumeradas de pastores ministrando nessa hora através das redes sociais. Ou seja, o culto não é só quando nós estamos na igreja, com 200, 300, 1000 pessoas ou mais do que isso. O culto é quando nós invocamos o nome do Senhor e clamamos a Ele, e Ele se manifesta onde estiverem 2 ou mais em meu nome. E aí a palavra dele se cumpre. O que temos visto hoje acontecer é cumprimento da palavra do Senhor. Não há necessidade de se espantar por causa disso, porque a palavra do Senhor, ela é clara, ela nos mostra que isso iria acontecer. Mas da mesma forma que ela nos mostra que isso ia acontecer, a palavra do Senhor também nos diz, o próprio Senhor nos disse, tem falado no nosso coração: tem bom ânimo, descansa nele, confia nele, lance as suas ansiedades nele, porque ele tem cuidado de vós. Nunca é tarde para sonhar grandes sonhos e realizar grandes empreendimentos para Deus. Deus tem te chamado para isso. Talvez esse momento de descanso é para que você descanse mesmo. Talvez nós estamos agora nesse momento tirando umas férias, mas há grandes sonhos que precisam ser realizados. Há grandes empreendimentos para Deus, aonde o Senhor tem colocado isso nas nossas mãos para que a gente possa fazer. E eu queria te encorajar a isso. Coloque no papel, coloque para Deus, busque ao Senhor, coloque os teus sonhos para Ele, e você vai ver que as coisas vão acontecer. Não desista, continue firme. E aí o texto nos fala aqui de uma mulher que ela tinha aproximadamente 85 anos. Isso nos traz uma reflexão, né? Porque às vezes achamos que estamos velhos demais para nos enganjar em um projeto nobre. E aí a gente vai observar coisas interessantes. Eu queria que você entendesse isso e escutasse isso que eu vou falar para você. Quando Deus chama Moisés para a grande obra de tirar aquele povo da escravidão do Egito, Moisés, ele tinha aproximadamente 80 anos, querido. 80 anos que chama da sua vida. Ser pai de uma grande nação. Está lá em Gênesis 2, verso 4. Caleb, aos 85 anos de idade, tinha sonhos latentes na alma, ao ponto dele declarar lá em Josué, capítulo 14, do 10 ao 11, eu queria compartilhar isso com você. O texto diz assim: aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Não acabou, querido. Não acabou. Não desista. Não pare. Continue firme. O momento agora é estarmos juntos em oração. O momento agora, o que Deus tem para nós agora nesse momento, é estarmos buscando a presença do Senhor, nos enchendo da glória dEle, buscando forças
porque há muitas coisas para fazer ainda. Não é tempo de parar. Terceiro ponto, há uma estreita relação entre a constância e o cumprimento das promessas de Deus. Da constância e o cumprimento das promessas de Deus. Verso 37, parte B, diz: esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e oração. O texto é claro, diz que Ana adorava a Deus, jejuando, orando, dia e noite. O que é isso, querido? Isso é constância. Isso é viver uma vida na presença do Senhor. Isso não é só um momento. O que temos visto hoje no nosso cenário, no nosso século, nessa era pós-moderna, é crentes que vão à igreja em um dia e outro. São crentes que às vezes vão simplesmente a um domingo, dar lá o seu cultinho, a sua adoração, aonde essa adoração não passa nem do teto. O que Deus quer então de nós que vivamos uma vida de constância na presença dele? Uma vida de completa adoração, uma vida de entrega total. O Senhor não nos chamou para viver uma vida pela metade, ou 10, 20%. Mas o Senhor nos chamou para viver na totalidade, a entregar a sua vida na totalidade. Quando nós olhamos para essa mulher, ela vivia uma vida na totalidade, na presença do Senhor em toda a sua inteireza. E é isso que Deus tem para nós. Constância. Ela estava no templo constantemente. Ela adorava a Deus. Ela jejuava. Ela buscava a presença do Senhor constantemente. Ela, em vez de olhar as circunstâncias, ela, em vez de olhar a sua idade, as suas limitações, aquilo que a sociedade talvez falasse para ela, ela fitava os seus olhos nas promessas do Senhor. É exatamente isso que eu quero dizer para você nesta noite. Não fique olhando à sua volta. Não fique olhando o que as pessoas têm falado. Não fique presa nessa situação de crise que nos faz parar. Mas fite os teus olhos no Senhor. Porque diante de todas as crises, todas as dificuldades que a humanidade passou, na presença do Senhor, o povo venceu. Você vai olhar aqui na Bíblia inúmeras situações onde aqueles que buscavam a presença do Senhor foram vitoriosos. Mas aqueles que param, aqueles que não perseveram, aqueles que retrocedem, a própria palavra diz que o Senhor não tem prazer. Então vamos avançar, vamos continuar firmes. Em vez de a gente estar olhando as circunstâncias, em vez de estarmos parados nos problemas e nas dificuldades, às vezes ficar pensando, meu Deus, como é que vai ser daqui a tanto tempo? Fite teus olhos no Senhor e creia que Ele cuida de você. Ele não vai te desamparar, eu tenho certeza disso. Porque o Deus que nós servimos, querido, nos trata como filhos. Ele é nosso Pai e tem o melhor para nós. Concluindo esta palavra, eu li algo muito interessante esses dias, porque quando a gente para também diante do que tem acontecido, e não tem como, é momento de estarmos parados nas nossas casas, com os nossos familiares. Parados, que eu falo, não é estagnado, mas é não estar mais assim fazendo aquilo que estávamos fazendo. Não podemos ir à praia, não podemos ir aos shoppings, não podemos estar nas praças. Estamos então dentro das nossas casas. Esse é o parado. E eu me parei diante de um livro que estou lendo, e esse livro trata algo tão interessante e tem a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Há momentos que Deus nos chama para que a gente tenha a visão de uma águia. E a visão da águia é olhar além do alcance. A águia, ela vê a sua presa
em uma distância muito grande, precisa. Sua visão é uma visão que vai além do alcance. Às vezes nós precisamos ter essa visão. A visão de olhar no horizonte, a visão de ir longe. Mas esse livro nos fala também de algo tão interessante que me chamou a atenção, é que às vezes nós precisamos ter a visão do pombo. E hoje, esse momento que nós estamos vivendo é o momento do agora. É o momento de termos a visão do pombo. O pombo, ele não tem uma visão como de uma águia, que é além do alcance. A visão do pombo se limita a poucas distâncias. Poucas distâncias. O pombo não consegue ver como a águia. Ele vê tudo muito próximo. E às vezes nós precisamos ter essa visão. Agora, nesse momento, é o momento de você parar. É de você olhar para agora. É de você olhar para sua casa, para sua família. É de você olhar para você e buscar em você talvez aquilo que esteja te limitando, aquilo que esteja te impedindo, aquilo que te impedia de avançar, aquilo que talvez pudesse estar trazendo dano ao seu lar. É a visão do pombo. É a visão do momento. É aquela visão limitada mesmo, é aquilo que eu preciso olhar agora. Isso me chamou a atenção. Porque às vezes nós somos visionários. Nós estamos olhando lá na frente, nós estamos projetando, né? Nós estamos arquitetando. Só que Deus tem nos chamado para estarmos orando agora, para aquilo que está próximo de nós, olharmos para dentro de nós e buscarmos aquilo que talvez estivesse nos impedindo de nos aproximar mais dele. Eu queria que você refletisse nessa noite comigo sobre isso. E eu queria dizer para você algo que vem ao meu coração nesta noite para te encorajar. Não desista. Porque o Deus que nós servimos, ele não para. Às vezes a gente não entende os seus meios, mas ele é soberano. Tudo está sob o seu controle. Com certeza há um propósito em tudo isso que nós estamos passando. Eu tenho certeza disso. Que há um propósito. Que Deus está fazendo isso para mexer com o seu povo, para mexer com seus filhos, para que quando isso passar, a gente venha valorizar mais a vida, a gente venha valorizar mais estar com o próximo, estar mais em amigos, em grupos, em pessoas, em comunidades. Querido, esteja disponível como essa mulher, a gente leu aqui na Bíblia, estava para o Senhor. Creia que Deus te escolheu e continue firme para que as promessas de Deus se cumpram em sua vida. O verso 38 diz: e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Ela tinha 85 anos, ela era viúva, mas a palavra do Senhor diz que ela falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Essa mulher era uma profetisa que não calava sua voz, que diante de toda a dificuldade, de toda a sua limitação, ela falava de Jesus, ela proclamava Jesus, ela tinha o prazer de falar do Senhor. Então o que eu quero dizer para você, encerrando, tenha prazer de proclamar a Cristo, tenha prazer de glorificar o nome do Senhor, renda graças a Deus, porque você é filho de Deus, é um escolhido do Senhor, e que isso vai passar, porque coisas grandes virão, coisas boas Deus tem para a tua vida. E eu queria hoje, nessa noite, deixar essa palavra ao teu coração. Que Deus te abençoe. Eu queria nesse momento desejar a você toda sorte de bênçãos. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida e que te abençoe rica e abundantemente. Feche os teus olhos. Vamos orar? Senhor, nós te rendemos graças nesta noite pela tua palavra que nos alimenta. Eu quero te render graças, Senhor,
nesta noite, porque diante de toda a dificuldade, o Senhor tem nos dado saúde. Podemos, ó Deus, estar diante da Tua palavra, podemos meditar, podemos, ó Deus, erguer a nossa voz, podemos falar contigo, Pai. Nós glorificamos o Teu nome porque temos a certeza que o Senhor tem tudo sob o Teu controle, Pai. Temos a certeza, ó Deus, que as Tuas mãos estão estendidas para o Seu povo e que na hora certa, no seu momento, no seu tempo, ó Deus, tudo isso vai passar. Continua, Senhor, com Teu povo, com a Tua igreja, com Teus servos que Te clamam. Ó Deus, eu tenho certeza absoluta, Pai, que Tu tem coisas grandes para nós e que há, Senhor, coisas nesse período que o Senhor há de nos revelar. Que Tu continue, ó Deus, agindo no meio da Tua igreja, porque a Tua igreja está aí, Senhor, atuando. Teu povo não parou. Teu povo está aí falando da Tua palavra. Há uma igreja que está louvando o Teu nome, glorificando o Teu nome. Cuida de cada um de nós. Toma o nosso Brasil. Toma a nossa nação. Toma os nossos governantes. Toma cada família nas Tuas mãos, ó Deus. Toma, Senhor, o nosso mundo. Colocamos diante do Senhor. E Te pedimos, ó Deus, cuida de nós. Que a manifestação do Teu poder, a Tua glória, ela venha de maneira sobrenatural sobre o Teu povo. Eu Te agradeço por isso, Senhor. Te agradeço por esse momento. E oro em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos.